Fala galera, Little Tom começando 2025. Eu sou Little Tom, você tá no Little Tom Nerd, o canal que fala principalmente quadrinhos, mas não apenas disso, como eu sempre digo. Então, ano passado eu falei muito sobre aquele evento lá, né? Ah, vocês sabem qual é, Heróis Renascem. E aqui nós temos Thunderbolts. Então o que Thunderbolts tem a ver com Heróis Renascem, Little Tom? Tem tudo a ver. Porque os Thunderbolts são uma equipe de heróis que surgiu quando sumiram os Vingadores e o Quarteto Fantástico. Eles apareceram ali querendo aproveitar esse momento de vácuo no universo Marvel, né? E serem os heróis da vez. E deu certo, pelo menos durante um tempo. Essa edição aqui foi um presente que me deram. Os desenhos não me sejam estranhos, né? Mark Bagley e as silhuetas deles, né? Eu já tinha visto em algumas edições por aí. Eu nunca tinha lido, né? É o texto do Kurt Busiek, então é uma boa equipe criativa. E aí vamos ver, pode ser que eu me surpreenda e realmente eu me surpreendi. O que acontece aqui? Eles aparecem, né? Um pouquinho aqui primeiro nessa história do Hulk, no momento aí qualquer do Hulk, onde ele provavelmente estava aqui sem a presença do Banner, né? Por conta do Heróis Renascem. Quem viu os vídeos sabe que eles foram separados, o Bruce e o Hulk. E aí essa equipe aqui aparece querendo capturar o Hulk, enfrentar o Hulk, né? Os Thunderbolts aqui estão querendo se provar, né? Em cima do Hulk. Meio difícil. Mas, mesmo assim, isso abriu o caminho para eles, né? Aparecerem aí no universo Marvel. Então, tem aqui falando sobre, né, as consequências do massacre, né? Que os heróis morreram e tal, supostamente. E, ao mesmo tempo, é contada a história de uma menina que ficou aqui sem família, desabrigada, por conta, né, das consequências aí da luta. Então, aparece esse cara aqui chamado Cidadão V, que é um herói com uma pegada aqui meio dark, né? Escuro e tal. Apesar de ser vestido aqui com a bandeira, que é pedir, assim, pros americanos amarem ele, né? Quantos? 6 personagens, né? Pelo menos. E personagens bastante bons. Aqui na arte muito, muito dinâmica do Mark Bagley. Que é um dos caras dos anos 90 que sobreviveu até hoje, né? Digamos assim, em se tratando de relevância artística. Né? O cara passou aí 100 edições lá, pelo menos, ou mais de 100, né? No Homem-Aranha Ultimate. Desenhou muito tempo o Homem-Aranha mesmo do 616, o universo Marvel normal. E aqui fez um ótimo trabalho com os Thunderbolts, né? Esses visuais aqui, creio eu, foram bolados por ele, em cima das ideias aí do Kurt Busiek. Então você tem o Cidadão V. Aqui você tem a Songbird, que em português foi chamada de Soprano. Esse cara que é o Mach 1, né? Mach 1. E aí você tem esse aqui que é o Tecno, que é um cara que inventa coisas assim do nada, tem uns poderes tecnológicos ali. O Mach 1 é o cara que voa. A Soprano, ela não apenas voa, mas ela tem o poder também de gerar construtos de som sólido, tipo o Garra Sônica. Aqui aparece os Bucha dos Bucha pra lutar com eles, a gangue da demolição. Só os brutos. Então eles já chamam a atenção da mídia, né, da prefeitura, dos cidadãos, e começa a enfrentar essa galera aqui. Essa mulher voadora aqui com essa armadura dourada é a Meteorita. É super forte, tem esse poder de voo. Acho que ela faz raios também, mas não lembro. Esse aqui é o Atlas, que fica gigantão. Então eles estão lá lutando contra a gangue. Aparecem heróis falando sobre ele, né? Que o Homem-Aranha, né? Os Novos Guerreiros. E aqui no finalzinho da edição é que nós vamos ver quem eles são de verdade, porque os Thunderbolts, na verdade eles são vilões disfarçados. Hoje em dia todo mundo sabe disso. Mas realmente na época era uma novidade. Então era o Barão Zemo, sendo o líder, né? O Cidadão V. Todos esses vilões aqui, o único que eu tive assim um real contato, uma real leitura sobre, foi o Besouro, né? Que é o Mach 1, né, que é um vilão do Homem-Aranha, o Besouro. Aí você tem esse outro cara aqui, Armador. Né? Aí você tem essa Colombina, que eu nunca tinha visto. Esse Golias eu acho que eu já vi ele numa história do Homem-Aranha. E essa Rocha Lunar eu não sei. Tenho a impressão de já ter visto, mas eu posso estar confundindo ela com outra personagem. Né? Aqui diz que ela já tretou com o Hulk. Então aqui no final da edição 1 você já fica sabendo que eles não são realmente heróis. Mas é um plano do Barão Zemo para ter acesso aos arquivos dos Vingadores, né? Sobre os vilões e outras coisas. Né? E vai dando certo o plano. Eles enganam todo mundo, faz a galera pensar que eles são heróis. A cidade pega confiança neles, né? Tá num momento ali meio... É antes, mas comparativamente eu acho que cabe a gente comparar com o 11 de setembro, né? Que
os americanos ficaram com todo aquele medo, né, do terrorismo e tudo. Então aqui, depois do massacre, os cidadãos precisavam de mais gente para auxiliar, né? Nova York, que é o tempo todo atacada por supervilões, então eles estavam assim meio fragilizados, vamos dizer, né? E precisando de novos heróis, né, para ajudar a dar conta de tanta confusão que tem lá. Então os Thunderbolts aparecem, ganham a confiança do pessoal. Tem aqui até uma parte com o Franklin, né? O Franklin Richards aqui aparece na história, mas ele tá até grandinho comparado com o que a gente vê ele no Heróis Renasce o Retorno, né? O Franklin é um menino que nunca cresce, é da Turma da Mônica. Então eles combatem aqui uns elementos químicos. E a história vai se desenrolando com alguns detalhes. Eu achei legal que a identidade civil da Meteorita é uma psiquiatra. E ela fica meio que mexendo com a cabeça dos outros para que a coisa role como ela quer. E não exatamente como o Zemo, né, o Cidadão V, quer. Né? Eles eram a equipe chamada de Mestres do Terror. O que aqui dá uma confusãozinha na tradução, porque em muitos momentos eles são chamados de Mestres do Mal. E eu não me lembrava de uma equipe na Marvel chamada Mestres do Mal, mas Mestres do Terror eu já tinha visto falar. Então teve esse probleminha aqui na tradução em alguns momentos. Mas não prejudica a história. E aqui é formada uma nova versão dos Mestres do Terror, né? Liderada por outro personagem, aquela de manto vermelho. E a gente vê a Viúva Negra, aqui, né, uma das remanescentes aí dos Vingadores, enfrentando eles. Aqui a plataforma em formato de V, né, do Cidadão V. Aquele prédio ali atrás aparece também no Heróis Renascem o Retorno, né, que é o prédio do Quarteto Fantástico, que foi cedido pela prefeitura para que eles tivessem uma base, né, um quartel-general. Está aqui a mulher do manto vermelho, manto rubro, o nome dela. Então eles tentam aqui ganhar também a confiança da Viúva Negra e tal, mas ela fica sempre desconfiada deles. Então, o interessante é, eles vão pegando gosto, alguns deles por serem heróis. O Zemo, ele nunca perde de vista o objetivo dele. O objetivo dele é dominar, conquistar e tal, enganar todo mundo e se dar bem com isso. Mas outros, como por exemplo, a Soprano e o Mach-1, que vão acabar se tornando um casalzinho, eles gostam de ser heróis. Eles começam a pegar gosto pela coisa, por serem bem vistos, por serem bem tratados. Né? Aqui entra na história de vez aquela menina que ficou desabrigada no início da história. Ela também tem poderes ou ganha poderes. Né? Ela se torna a Shock, né? Em inglês, Jolt. Olha aí, um pássaro negro da vida, né? A nave lá dos X-Men. Então, a psiquiatra, né? Ela acha uma boa eles envolverem a Jolt na equipe, depois que ela age aqui por conta própria, juntamente com eles. Ela diz que, como a mídia viu isso de forma muito positiva, vai fazer bem para a equipe se eles aceitarem a Jolt, né? A Shock. Aqui outro vilão que eu não tinha visto nos quadrinhos ainda, né? O Armin Zola. Eu só vi ele no filme do Capitão América. E aí os Thunderbolts enfrentam esses caras aqui. Eles têm um contato na prefeitura que fica sempre observando as ações deles e tal. E essa pessoa na prefeitura é uma mulher que acaba se tornando o interesse romântico do Atlas. Então é aqui que acontece, né, a questão da Jolt ser vista, né, junto com eles e tudo. E aí eles meio que decidem adotá-la, né, como se fosse um mascotinho da equipe, digamos. Só que ela não é vilã, né? O Barão Strucker, outro personagem que eu mal vi, se é que vi alguma vez na vida. Mas, mesmo não tendo visto histórias com, né, eu já ouvi falar por outras leituras de Marvel que eu fiz ao longo dos anos, né. Um detalhe, ó, o Tecno, ele muda o visual dele. Até o visual de outros foi modificado, porque ele tem, né, como sempre, aquela solução tecnológica para as coisas. Esse é o rosto dele de verdade. Então aqui eles estão passeando pela cidade, resolvendo coisas deles, tentando ter um momento de vida normal, né. Apreciando aí a oportunidade que eles estão tendo por serem heróis, né? Não precisar mais estar se escondendo o tempo todo. E os desafios vão aparecendo. E o roteiro do Kurt Busiek desenvolve muito bem cada personagem, né? Ainda é aquela coisa básica de super-heróis, com certeza, não é nada revolucionário. Mas são histórias de herói muito bem trabalhadas. E com esse ponto de diferencial, que na verdade eles não são heróis, né? Eles estão fingindo. Aí aqui tem um Thunderbolts anual, onde você vê a origem deles, né? Como foi que o Zemo juntou essa equipe aqui. Aí tem vários desenhistas nessa história, né? Não é mais só o Bagley. Aqui um momento do Tom Grummett, né? Também passou um tempo desenhando eles. Ou foi os Vingadores, ou foi os dois.
Esse aqui dá pra reconhecer na mesma hora. Bob McCloud. Esse aqui não sei quem é. E me deixou tão curioso a respeito da continuação da história, porque aqui você só tem os 6 primeiros números e mais a origem deles, né? E a participação deles na história do Hulk, que eu tô atrás de ler, né? As outras histórias deles para terminar de viver pelo menos o primeiro ano, que foi todo o período do Heróis Renascem. Os 12 meses em que os heróis estiveram desaparecidos foram os meses do primeiro ano de ação, né, dos Thunderbolts. Então eu tô querendo ler isso agora, né, ver o que foi que aconteceu enquanto os heróis estavam fora do universo Marvel. Mas eu quero ver especificamente Thunderbolts, né, o que aconteceu com eles naquele período. O único que eu ainda tenho alguma ideia do que estava acontecendo no período é o Homem-Aranha, né, que foi sempre o herói que eu mais acompanhei. Então, essa edição capa vermelha aqui, bem legal. Informações pós aqui dos Thunderbolts, né? E, mais uma vez eu digo, fiquei positivamente surpreso e gostei muito disto. Então, quem sabe depois eu vou trazer para vocês as minhas outras leituras dos Thunderbolts. Então é isso, galera. Feliz ano novo aí para todo mundo. A gente se encontra aí no próximo vídeo. Valeu!